Nós estamos no 15º dia do nosso jejum. E grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. E enquanto nós estávamos orando aqui, quando eu estava orando em línguas aqui, me veio uma palavra no meu espírito. Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 12. Não é sobre isso que eu vou ministrar, mas essa palavra veio e eu quero compartilhar com você. Talvez possa ser resposta de Deus para você hoje. Hebreus capítulo 12. Versículo 26. Hebreus 12, 26. Diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez mais abalarei não somente a terra, mas de igual modo o céu. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas. Isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. É muito bom nós compreendermos o texto segundo aquilo que o texto quer nos dizer. E muitas pessoas usam esse texto de uma forma errada, porque não compreendem aquilo que o texto está dizendo. Então aqui Deus, por meio do escritor aos Hebreus, está fazendo uma promessa, que assim como ele abalou a terra anteriormente, ele vai fazer outra vez. Só que agora ele faz um acréscimo. Não apenas a terra como foi no passado, mas agora também vou abalar o céu. E é interessante que o texto é claro, né? Ele diz, para quê? No versículo 27. Isto é, isso indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas. O que o texto está dizendo? Que Deus vai trazer um abalo. O que é um abalo? É um terremoto, é um chacoalho, ou como as igrejas ensinaram, né? Uma peneira. Deus está peneirando o seu povo, lembra? Que era a desculpa do pastor quando saiu o povo da igreja. Deus está peneirando o povo. Mas não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que Deus vai peneirar, Deus vai chacoalhar, mas o objetivo é para derrubar as coisas criadas. Agora, quais coisas criadas? As coisas que nós criamos, as coisas que o diabo criou. Onde? Na vida da igreja. Então, o que Deus está prometendo é que, assim como ele fez quando Jesus veio, que ele chocou o sistema religioso, Deus vai fazer isso outra vez no fim dos tempos. Só que agora ele promete que, ao invés de abalar apenas o sistema religioso, ou seja, a terra, ele vai abalar também o céu. Ora, você entende que esse céu não é o céu onde Deus mora, né? Que não há nada lá para ser abalado. O homem não criou nada lá, o diabo também não. Então, na verdade, esse céu aqui é o céu que Paulo explica para nós, que é o segundo céu, onde estão o diabo e os principados. Lembra disso? Então, o texto está dizendo que Deus vai abalar a terra, vai destruir da nossa vida tudo aquilo que foi o homem que edificou, tudo aquilo que foi o diabo que edificou em nós, mas também ele vai abalar as regiões celestiais, ou seja, ele vai tirar o diabo do controle de muitas coisas. Com relação a quê? A vida da igreja, não é o mundo. Amém? Agora,
é muito importante você entender isso, que abalar, nós nunca passamos por um terremoto, né? Não sei se alguém já passou? Nenhum de nós sabemos o que é isso. Mas quando a gente vê na televisão, parece que o trem é feio, não é? Imagina o chão tremendo, você vai para onde, né? E é justamente isso que acontece na nossa vida. Sabe aquele momento na sua vida onde parece que tudo está desabando? Essa é a aplicação do texto. Deus está abalando as coisas na sua vida, para que aquilo que Ele edificou permaneça. Pastor, mas caiu tudo. Então, ou é fruto do seu esforço, ou é fruto de falsidade. Deus está mostrando para você que você está vivendo uma vida de engano. Não, pastor, é o diabo. O diabo não tem poder de tirar tudo de você de uma vez só. Ele pode agir em brechas. O diabo não é Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, se você está numa situação na sua vida onde as coisas parecem que estão se desmoronando, está perdendo o controle, está perdendo o sentido, essa é a aplicação do texto. Deus está abalando para que você veja que você está vivendo numa vida de engano. Não é para te destruir, pelo contrário, é para mostrar para você que Ele te ama e que Ele quer te levar para uma vida de verdade. Amém? Então, não tenha medo de passar por isso, porque olha a continuação do texto. É aqui que as pessoas acham que Deus é mau, né? 28, versículo. Porquanto, já que estamos herdando um reino. Então preste atenção, onde você está espiritualmente? Em um reino inabalável. Então o que isso quer dizer? A sua vida está segura. Você não vai perder sua fé. Senão, até Jesus disse isso, né? Que Ele ora por nós para que nós não percamos a nossa fé. Então Jesus está intercedendo pela sua fé, vai estar tudo certo. Mas aqui está dizendo que você está num reino inabalável. Você não vai se perder, mas muita coisa pode se perder na sua vida. Pastor, perdi tudo. Que bom, está na hora de Deus fazer do jeito dele agora. Porque parece, irmão, lembra, eu sempre uso o exemplo disso. É aquele irmão que foi lá na concessionária, parcelou o carro em 3.000 vidas. Aí ele disse, foi Deus que me deu. Não foi, irmão. É na força do trabalho, é na força do ódio às vezes, né? Não aguenta mais andar de a pé e de ônibus. Não foi Deus. E se vier uma crise, o carro vai rodar. Não, pastor, mas Deus me deu. Não foi Deus que te deu, irmão. Foi o seu trabalho que te deu. Entende isso? Não, mas Deus me deu saúde para trabalhar. Pois é, Ele te deu saúde, não um carro. Consegue entender a diferença? Não, né? Porque a gente agradece por tudo. Tudo foi Deus que me deu. Aí essa roupa foi Deus que me deu. Foi não, foi eu que comprei. A que Deus me deu foi outra. Isso aqui eu comprei. Seu celular foi Deus que te deu? O meu foi, porque não fui eu que comprei. Foi Deus que me deu. O tablet foi Deus que me deu. A Bíblia não foi Deus que me deu, foi eu que comprei. Entendeu a diferença? Agora, entendendo essa diferença, Deus quer nos dar as coisas. Porque aquilo que Ele nos dá, não vai ser abalado. Seu casamento foi Deus que te deu? Depende. Se ele não suporta crise, ou se ele só vive na crise, ele é abalável. Então você precisa entrar diante de Deus e dizer, Senhor, ou o Senhor mata ele, ou o Senhor mata eu. Eu não estou a fim de morrer. Então conserta esse negócio. Você está entendendo o que eu estou te falando? Por quê? Aí vem o versículo 29, que diz, porque nosso Deus... Eita glória. Aí você tira o versículo do contexto, está vendo, irmão? Deus vai te consumir. Não está falando de você. O versículo 28 garante, você está no reino inabalável. Mas o que o fogo vai consumir é aquilo que não foi Deus que edificou. Deus não é fogo consumidor contra você, até porque você carrega a natureza de Deus, não carrega? Você tem a natureza de Deus? Deus é fogo? É ou não é? Está escrito, Deus é fogo? Você também é então, aí. Se você tem a natureza de Deus, você é um fogo. Um foguinho, um isqueirinho, um foguetinho. Como é o nome daqueles negócios que joga assim? É? Bombinha. Às vezes é uma bombinha que só faz uma explosãozinha assim, mas você é fogo.
E fogo não consome fogo, fogo fortalece o fogo. Então se Deus vem como fogo em você, é para te fortalecer. Amém? Então quando a gente clama, vem fogo de Deus, com esse entendimento, é fogo bom. Agora quando você chama o fogo e não entende que é esse fogo, aí é tribulação, aí é ira de Deus, não pede esse fogo não. Amém? Queira o fogo da presença. Amém? Então não se engane. Pastor, minha vida está virando de cabeça para baixo. Glória a Deus, é Deus mostrando para você. Eu vou construir tudo de novo, do jeito certo e muito melhor. Ah não, pastor, não tem como pular essa parte? Se pular essa parte, esse fogo vai ter que te consumir, ou consumir as suas obras, no dia do tribunal de Cristo. Olha como Deus é bom. Deus nos dá a chance de consertar em vida. Porque o dia que a gente chegar diante do tribunal de Cristo, Paulo diz que nossas obras serão queimadas, serão apresentadas ao fogo. Se a obra queimar, sofreremos punição, mas se a obra permanecer, receberemos recompensa. É o mesmo fogo. O problema é que agora você tem chance de recomeçar. Lá você não vai ter chance. Por isso que todos os dias eu peço, Senhor, o que não é do Senhor, tira de mim. Parece que tem muita coisa que não é dele. Mas é melhor ser consumido as coisas agora do que naquele dia, porque não haverá segunda chance. Amém? Então, se alegre. Se você está passando pelo fogo, o fogo não é para te matar, fogo não queima fogo, mas o fogo é para te promover, para te fortalecer. Amém? Essa palavra te ajuda, te abençoa? Se não é para o seu momento agora, guarda ela que um dia você vai precisar. Garanto para você. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu sei que é gostoso esse climinha church, mas puder ligar as luzes para nós aí. Fica tão gostosinho o cineminha, pá. Opa! É porque eu sou preto, aí se vier muito escuro, tem que trocar essas luzes aqui da frente. Aí tem um brancão atrás aqui, ninguém me vê na filmagem, acredita? Acredita, né? Que tem hora que o pessoal manda, uai, cadê você? Tô aí, tô pregando aí. O borrão preto que estiver passando aí sou eu. Aí a câmera tem vez de quando que ela desfoca, aí que fica bom mesmo. Mas é benção. Glória a Deus. Vamos à palavra. Hoje eu quero compartilhar com você a respeito dos dois caminhos. Preste bastante atenção, me ajuda aí, para a gente receber dessa palavra. Nós entramos hoje na terceira semana do nosso jejum. Na primeira semana, nós falamos sobre a ansiedade, o que é a ansiedade. Depois, nessa semana agora, nós falamos sobre o descanso, o que é o descanso. E a partir dessa semana, nós vamos começar a ver algumas formas práticas de nós vivermos nesse descanso. Por isso que essa palavra de hoje ela é muito importante, porque ela é a base. Todas as mensagens, aliás, dos domingos do jejum, são a base da semana. E hoje nós vamos entender o que a palavra nos ensina sobre esses dois caminhos. E é interessante já deixar claro para você que esses dois caminhos, eu não estou falando de céu e inferno, porque você é salvo, amém? Não tem outra forma para você. Se você é salvo, você se lascou, você só tem chance de ir para o céu, você não tem chance para ir para outro lugar mais. Mas eu quero ser do diabo, tenta vender a alma para ele, ele não vai querer, porque o seu preço não é maior do que o preço de Jesus. Você é salvo, fazer o quê, né? Coisa ruim, né? Então, quando eu digo sobre esses dois caminhos, eu estou falando de duas formas de viver como salvos. Existem duas maneiras de nós vivermos como salvos. E decidir a maneira correta vai determinar se nós vamos de fato viver um verdadeiro descanso em Deus ou não.
que nós queremos descansar, isso já ficou claro. Nós já estamos há 15 dias de jejum. Pelo menos eu espero que você esteja, né? Você não está me engambelando não, né? O Espírito Santo está te vendo. Eu não estou não, mas o Espírito Santo vê. Ele é fogo consumidor, aleluia. Mas, entenda o seguinte. É possível ter o destino certo no seu coração, que é a terra prometida do descanso, mas estar usando um GPS quebrado. Você sabe o que é GPS? Sabe? Google Maps? Como é o nome do outro de carro lá? Cadê os irmãos do carro? Waze. É que nós não usamos muito essas coisas, né? O nosso é mais no achômetro. Eu acho que é por aqui. Então, preste atenção. Uma coisa é o destino. Nós temos o destino. Nós queremos descansar em Deus. Queremos viver o que Deus tem para nós. Amém? Agora, qual caminho, qual GPS nós estamos usando? Podemos estar usando um GPS quebrado. Quem quer ir para a praia? Ontem os irmãos pareciam que estavam na praia com um coqueiro atrás. Eu falei, o céu estava azulzinho. Eu falei, rapaz, esse povo está viajando, tá? Aleluia, né? Eu fui ver, estava no Vila Rica, aleluia, é benção. Mas é igualzinho, Vila Rica, praia, a mesma coisa. Imagine que você pegou seu carro. Vendo? Você não recebe. Você pegou seu carro e falou, eu vou para a praia. Aí você põe lá no GPS, praia. Aí você está indo, confiando no GPS e tal, mas você está vendo que o caminho está estranho. Você fala, não, o GPS está falando, eu estou indo. De repente, você chega numas bibocas, e o GPS fala para vocês, bem-vindo ao seu destino. Você fala, cadê a praia? Preste atenção, a sua intenção era sair da sua casa e ir para a praia, mas o GPS te levou para outro lugar. Por isso que mais do que intenção, o caminho é muito importante. Você vai perceber, pastor, como que eu sei que eu estou no caminho errado? Você vai perceber sinais ao seu redor. O que é um GPS? Uma mentalidade. Então, às vezes você está vendo com os seus olhos que as coisas estão erradas, mas a sua mentalidade está dizendo, não, você está certo, continua. Já passou por isso ou não? Não ignore os sinais. Se para onde você está indo não parece ser caminho de praia, cuidado, seu GPS pode estar quebrado. Tem um monte de gente no Rio de Janeiro que morre por causa disso. O GPS está, não, você está indo certo, pode ir, confia no Pai. Aí você chega lá e encontra o Pai. Diga comigo, o GPS é uma mentalidade que precisa ser corrigida. Então, assim como essa pessoa que sai para ir para a praia e chega a um lugar completamente diferente, existem muitos de nós, muitos cristãos, que estão vivendo assim. Eles querem entrar no descanso, eles são sinceros diante de Deus, eles buscam a presença de Deus, se esforçam, mas parece que a vida não sai do lugar, ou só chega em biboca quebrada. Parece que quanto mais a pessoa ora, mais biboca ela entra. Agora é hora de você não conversar, é você, não, né? Não, pastor, tô na praia, aleluia, segue o caminho, vamos embora. Só que a Bíblia, ela mostra vários exemplos disso, de pessoas caminhando por lugares errados. E aí, antes de eu mostrar a base disso para você, eu quero mostrar para você a passagem de Êxodo. Quando Deus liberta o povo do Egito, eles iam para onde? Para Canaã, para a terra prometida, certo? Que em Hebreus a terra prometida é chamada de descanso. E aí, olha só esse texto aqui, preste atenção. Êxodo 13, 17. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não
se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Preste atenção. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Deus, os filhos de Israel, tivessem saído armados da terra do Egito. Nada do que está nesse texto é por acaso. Aqui nós temos os dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho dos filisteus, que o texto deixa claro, era o caminho mais curto, mais rápido. Você fala, pastor, não quero nem saber a segunda opção. É esse, o mais rápido, é esse aqui que eu quero. É o caminho mais lógico. Era um caminho reto, saía do Egito, chegava em Canaã. Não tinha obstáculo, só tinha que passar pelos filisteus. Só que o texto diz, que eu acho muito interessante isso, Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado, ou seja, não volte atrás, ao deparar-se com a guerra. Então o que é o caminho dos filisteus? O caminho do filisteu é o caminho que o crente escolhe para viver a vida dele, mas é uma vida em constante guerra espiritual. Conhece gente assim? Sempre está na luta, sempre está na guerra. Como tá? Estou lutando. O diabo não quer soltar não, mas eu estou lutando. Conhece gente assim? Vive em uma constante guerra. É guerra para ser feliz, é guerra para casar, é guerra para prosperar, é guerra para tudo. Aí olha o que Deus diz. Se esse povo se deparar com a guerra, eles vão se arrepender e vão voltar. Para onde? Para o Egito. Preste atenção. O que é o Egito? O mundo, certo? Mas você nasceu de novo, não tem como você voltar para o mundo. Mesmo que você viva como mundano, você não tem como mais. Então o que é o Egito para nós aqui nesse texto? Aponta para a mentalidade mundana. Preste atenção no desenho de Deus. Deus está dizendo, existe um caminho que o cristão vai seguir, e vai ser um caminho de guerra, vai ser um caminho de luta, e que a maioria dos cristãos acha que é normal. É normal, crente que não passa por luta está errado. Eu já falei isso. Isso é voz do diabo. É voz do diabo. Crente que não está passando por um perrengue, tem que observar. Já viu isso ou não? Deus está dizendo, você pode viver essa vida, só que vai chegar uma hora que você vai cansar. Agora, olha que interessante, a Bíblia é maravilhosa. Embora os filhos de Israel tivessem saído, o que significa? O povo estava preparado para a guerra. Pastor, eu não tenho problema com o diabo. Eu estou preparado. Eu oro, eu jejuo. Eu tenho as armas espirituais. Pode vir. Mas Deus não te chamou para lutar. Tem muita gente que usa as guerras, as armas espirituais. Se você ler a armadura de Deus lá em Efésios capítulo 6, só tem uma arma de ataque, que é a espada. O resto é tudo de defesa. Pensando pela lógica, se a maioria das armas descritas na armadura espiritual são de defesa e uma apenas de ataque, Deus quer que você faça o quê? Se defenda. Por quê? Porque Deus não te chamou para lutar contra o diabo. É o diabo que quer lutar contra você. Deus já te deu a vitória em Cristo. Você não precisa lutar. Agora o diabo vem, você se defende, que ele é louco. Ele não entendeu ainda que você já venceu. Aí ele tenta te atacar, você se defende. Aí se você injuriar, você joga a espada na cara dele e fala, cala a boca, e segue o seu caminho. Só que o texto diz, o povo estava preparado para a guerra, mas Deus falou, eu não quero que vocês lutem. Não, pastor,
vou passando pela prova, dando glória a Deus. Não, mas Deus nunca falou isso. Não tem isso. Ainda bem eu vou morar no céu, as lutas, as dificuldades vão ficar para trás, eu vou subir. Não, irmão, isso é canção dos desesperados. Não veja a hora de ir embora logo para acabar com esse sofrimento. Você pegou o caminho dos filisteus. Você está entendendo? Não quer dizer que você não é alguém preparado. Você é alguém preparado para a batalha. O diabo vai perder para você. Mas não é para isso que Deus te chamou. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Deus podia usar o exército de Israel para vencer os filisteus? Sim ou não? Sim, foi o que aconteceu mais adiante. Mas Deus falou, agora não. Bora descansar primeiro. Bora desfrutar primeiro. Não vou levar vocês por esse caminho. Vou levar vocês pelo caminho. Sangue de Jesus de poder. Vou te levar para o deserto. Se o caminho dos filisteus era o caminho mais curto, esse caminho é o quê? Mais longo. Aí já começa a ser ruim daqui, né? Porque a ansiedade já começa a gritar. Fala, lá era mais perto. Era o caminho mais longo, o caminho mais difícil, porque não era uma linha reta. Era um caminho de muitos obstáculos. E Deus falou, esse é o caminho. É esse caminho que eu vou te levar. Por quê? Porque nesse caminho tem uma coisa que você vai precisar: amadurecer. No caminho dos filisteus você só tem que lutar, mas no caminho do deserto você tem que crescer. Irmão, um novo convertido que se converte hoje, batiza hoje, ele consegue expulsar um demônio. Hoje, tiver alguém para nós batizar ele agora e chamar um demoniado, ele expulsa. Mas esse que acabou de nascer, que expulsa demônio, ele não sabe a diferença entre salvação e justificação. Ele está no caminho dos filisteus. Se o diabo aparecer, ele derruba. Mas maturidade ele não tem. Conhecimento ele não tem. Está entendendo a diferença dos dois caminhos? Já começou a ficar bom o negócio, né? Por que Deus quer me levar para o caminho do deserto? Porque aqui não é sobre o que eu sei fazer. Pastor, você é um golpe ninja. Se eu pego uma folha de arruda. Pastor, eu vi que o irmão ali está passando por uma crise, deixa eu ensinar para ele. Eu fui um dia lá na igreja do Universo, e aí me deu um lencinho lá, pastor. Pus na carteira, Deus seja louvado, prosperei. O senhor quer que eu dou para ele também? Ou seja, ele lutou, ele venceu, mas ele não cresceu. Você está entendendo a diferença? O caminho do deserto é o caminho preferido de Deus, por quê? Porque é nesse caminho que nós somos forçados a crescer e não apenas fazer. É no caminho do deserto que as nossas crenças são testadas. Irmão, na hora da batalha, você só quer fazer uma coisa: sobreviver. Já viu aqueles filmes de guerra que atira para tudo quanto é lado, você não sabe nem quem é mais quem é quem? Está todo mundo atirando, um matando o outro, fala, eu pensei que você era inimigo, matei. Uhul. O importante é eu não morrer. Essa é a vida de muito crente. O importante é eu chegar no céu, pastor. No céu, chegar lá sem braços, sem pernas, sem casamento. O diabo pode levar o que ele quiser. Eu chegando lá tá bom. Esse é o caminho dos filisteus. São cristãos que entram nesse caminho que perdem família, perdem filhos. Por quê? Porque vêm os filhos, verem a família, veem um casamento como atrapalho. Vocês não querem, então vocês ficam para trás. Eu vou lutar sozinho, eu vou lutar pela minha salvação, vou lutar pela minha vida. Vai todo mundo para o inferno, eu vou sozinho. Aí chega lá na frente, Deus fala, uai, você saiu sozinho do Egito? Não, Senhor, ninguém quis. Ninguém quis, eu vim porque eu sou o cara, eu estou preparado para a guerra. Eles não estavam. Aí Deus vai falar para você, muito bem, você venceu, mas você é imaturo. Você perdeu o que eu te dei. Esse é o caminho do filisteu. Você está entendendo?
E Jesus, como sendo um bom judeu, Jesus conhecia essa história. Quem não conhece é os crentes que lê a Bíblia, né? E aí Jesus citou essa história em Mateus capítulo 7. Você sabe que Mateus 5, 6 e 7, os três primeiros, esses três capítulos, são o Sermão da Montanha. E o que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é Jesus explicando toda a trajetória de Israel e o que significava tudo isso. Não é para nós aquilo lá. Jesus não está falando para nós. Jesus está falando para Israel, revelando a lei para Israel. Por exemplo, quando Jesus fala, aqui nesse capítulo 1, ele diz assim, ó, na mesma medida que vocês julgarem, vocês serão. Aí você fala para a igreja, viu, irmão? Não julga ninguém não, que Deus vai julgar você também. Não está falando para você não, Zé. Você nasceu de novo, você saiu da morte para a vida, você não passa pelo julgamento mais. Jesus está falando para os judeus, vocês ficam julgando o mundo porque eles não têm aliança com Deus, vocês têm aliança com Deus e estão desprezando a Deus. A mesma medida que vocês medem, vocês serão medidos. Não é para nós não. Jesus está evidenciando a lei, ele diz, né, o evangelho, ó, para você ver como é que o crente é criativo, né? Um pastor inventou o evangelho pirata. Sabe o que é o evangelho pirata? Sem um oi, sem uma mão e sem um pé. É o pirata. Sem um oi, a mão de gancho e o pé. Aí ele apelidou de evangelho, que esse é o evangelho que Jesus pregava. Você tem que perder um oi, perder a mão, perder um pé para chegar no reino. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que não é sobre você fazer, é sobre você intentar no seu coração. Aí Jesus leva ao extremo. Se você vê que o seu olho vai fazer você pecar, arranca ele, porque o pecado você não vai conseguir. Arranca seu olho. Se sua mão te fizer pecar, arranca ela, porque a vontade você não vai arrancar. O que Jesus está dizendo? Você precisa nascer de novo. Aí aqui ele vai dizer, entrai, aleluia, vê se você não lembra dos irmãos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Vocês são lá da igreja da porta larga ou da porta estreita? Né? O povo fala, não, Jesus veio, mas a porta continua sendo estreita. Aí você pergunta, do que Jesus está falando? Da vida. Entrai pela porta estreita. Se Jesus está falando para os judeus, Jesus está se referindo ao episódio de Êxodo. Jesus está dizendo para ele, lembra quando vocês saíram do Egito? Tinham dois caminhos. O caminho mais curto e o caminho mais longe. O mais curto era maior, mais amplo, mais fácil. Enquanto o outro era estreito, cheio de rochas, te levaram para o funil. Porque é assim que o povo de Israel se encontra no deserto. É o mar na frente e um monte de montanha do lado. É um funil, não tem para onde você correr. Por isso que é curto. Olha lá. Entrai pela porta? Ah, então é isso. Não sabia. Porque estreita é a porta e difícil. Ah, mas não foi isso que o próprio Deus falou? Esse é o caminho mais difícil, e é o caminho que eu vou levar vocês, que conduzem a vida. Apenas uns, olha, preste atenção, muitos são os que entram, poucos são os que... Um jogo de palavras. Olha o que Jesus diz, o caminho que é largo, um monte de gente encontra e entra. O caminho estreito, poucos encontram. E muito pouco são os que entram. Uau, que caminho é esse? Eu já expliquei para você que um é o caminho da luta, o outro é o caminho da Senhor da glória.
Você quer ir para o deserto? Você não quer ir para o deserto, né, irmão? Você quer encontrar os filisteus mesmo? Fala, não, pastor, na oração é mais fácil. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro orar do que ler a Bíblia. Você quer o filisteu, você quer ir para a guerra. O caminho do filisteu é o caminho da guerra. O caminho do deserto é o caminho da maturidade. Então o que Jesus está dizendo? Que existe um caminho amplo que leva a... Aí nós já pensamos que perdição é o inferno. Mas não é disso que ele está falando. Porque se fosse inferno, a palavra seria condenação. E não perdição. Perdição aqui é desperdício. Andar pelo caminho largo é desperdiçar aquilo que Deus te deu. E o que Deus te deu? Uma herança. Então Jesus está dizendo que o caminho que leva a desperdiçar a herança é um caminho amplo, um caminho largo. Lembra das fotinhas que tem lá, que o povo posta no falido Facebook lá? Aí põe o caminho estreito, né? A cruz, um monte de coisa. É o caminho largo, festa, bebedeira e o final, fogo do inferno. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo sobre dois caminhos que o cristão deve seguir, pode seguir. Um é o caminho da guerra, da luta, mas que desperdiça a herança. O outro é um caminho difícil, porque ele exigirá maturidade. E poucos encontram. Não é que entram, poucos encontram. Vamos usar a referência do povo de Israel. 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Quantas? 3. Muito ou pouco? Muito. Todo mundo olhou para o caminho largo e falou, vamos embora, aqui, ó, aqui Moisés, ó. Aqui, ó. Aí Moisés falou, não, é para cá, ó. Quantos saíram no fundo do funil? 2. De 3 milhões, 2 pessoas que saíram do Egito chegaram em Canaã. Pastor, e o resto? Nasceu tudo no deserto. Isso é interessante. Deserto é lugar de multiplicação. Amém, pastor? Glória a Deus. Não, pastor, deserto é lugar de sofrimento. Não, é coisa da religião na sua cabeça. Deserto é o melhor lugar para estar. Porque pelo caminho do filisteu, o povo nunca ia ver carne caindo do céu. Pelo caminho do filisteu, eles nunca iam ver o mar se abrindo. Pelo caminho dos filisteus, ele nunca ia ver nuvem andando em cima deles. Imagina se andando a nuvem indo atrás. No caminho do filisteu não tem isso, porque é só guerra. Você não tem tempo para desfrutar. Eu estou desde a primeira semana falando para você que Deus vai mandar dinheiro para você. Alguns receberam, né? Cadê os irmãos que recebeu aí? Aleluia, ô glória. Levanta a mão, irmã, presta atenção em mim aqui. A irmã está ali, conversa com os filisteus. Aí você ouve um trem desse e fala, não, isso aí não é para mim não. Então você quer para a guerra. É no deserto que Deus provê, que Deus sustenta. Incrível, 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Quantas? Você sabe quantos milhões ao todo entraram no Canaã? Quase 3 milhões também. Rapaz, esse povo se reproduziu. Desse tanto no deserto, eles não tinham o que fazer não? É porque a gente não para pensar nas coisas. Como que nasceu esse tanto de gente no deserto? Não é quente não? Pois é, Deus proveu para eles descanso. A nuvem de fogo estava lá de noite para aquecer bem gostosinho. Falou, agora vai nascer um monte. E uma coluna para cobrir do calor, para ficar quentinho também. Aleluia. Então, tudo isso é pelo caminho estreito. Então, quando Jesus fala sobre o caminho estreito e o caminho largo, Jesus não está falando de libertinagem, Jesus está falando de mentalidade. Tem um monte de crente que está no caminho largo,
porque quer viver na guerra, quer viver lutando, quer viver merecendo as coisas de Deus. Eu quero a porta estreita. E por que a porta é estreita? Porque só cabe você. Não cabe suas armas, não cabe suas ideias, não cabe seu trabalho, só cabe você. Não, Jesus, eu estou indo aqui, ó, aqui a minha malinha aqui, ó, vamos embora. O caminho é estreito, mas eu seguirei. Aleluia, vamos embora. Você falou, não, só vai você. Só vai eu, e se eu precisar? Esse é o detalhe. Você vai precisar. Não, Senhor, aí não, aí. Mas e o seguro? Eu sou o seguro. Ah, mas se eu estiver ocupado com o outro? Esse é o segredo do caminho, irmão. O caminho do filisteu, o caminho largo. Você tem suas armas. O texto diz, o povo saiu armado. Então se vier o inimigo, você se defende. Mas e no deserto? Você não tem pra onde correr, que você não tem o que fazer, que você nem está vendo o inimigo, ele surge do nada. Você vai ter que depender. Então o caminho dos filisteus é um caminho onde você luta com as suas próprias forças. É o caminho onde você é salvo. Amém? O que está em jogo aqui não é salvação. Mas o que está em jogo aqui é... Olha que coisa. Filisteus significa... Está aparecendo aqui não? Revolver-se na poeira. Pastor, eu não entendo essas palavras chique. O que é revolver? Eu também pensei que era revólver. Revolver é gostar de poeira, de se mover, de viver na poeira. O que significa? O que é isso aqui? É o significado de filisteu. Filisteu é aquele que sempre fica focado na sujeira. Pastor, como é que é na prática? Os filisteus representam uma mentalidade que te mantém focado na sua sujeira, na sua falha e por consequência na sua... Qual é a mentalidade do filisteu? Você está assim porque você está em pecado. Olha aqui minha vida. É porque eu sou santo, irmão. Você sabe que hora que eu acordo para orar? Eu acordo às 3 horas, irmão, para orar todo dia. Enquanto você está dormindo, eu estou orando. Você acha que Deus não vai me abençoar? Filisteu. Você que esse cabelo... Não, você acha que Deus gosta do seu cabelo? Cabelo, ó meu cabelo. Qual é o caminho do filisteu? É o caminho onde eu venço as minhas guerras. Então se Deus me prospera, é porque eu acordo cedo. É porque eu faço tudo certinho. Está entendendo? Eu ia perguntar se você conhece algum filisteu, mas vou perguntar se você é um filisteu. Porque acusar os outros, nós falamos, não, pastor, conheço um monte. E se eu perguntar para eles, ele também vai conhecer um monte. A questão é, será que nós não somos filisteus? Não, pastor, eu sou de Jesus, eu sou filisteu, não. Então quando você olha para a sua vida e não dá certo, e você começa a caçar pecado, você está tendo que tipo de mentalidade? Quando você ora e Deus não responde, você fica pensando que é por causa de alguma coisa que você não fez, ou por algo que você fez, que mentalidade é essa? Você está entendendo? Pastor, fala para mim, qual é o segredo? Eu não aguento mais, eu não aguento mais minha vida não. Qual o segredo assim para mudar de vida? O caminho dos filisteus. Vê como é sério isso? É fácil nós falarmos do caminho largo para o mundo. Pode até encaixar o texto, mas teologicamente está errado. O que Jesus está falando é para a igreja, sobre uma mentalidade errada. Amém? Então cuidado. Se você fica olhando demais para as suas falhas, se você fica se condenando ou condenando as pessoas, você está no caminho largo. Você está no caminho de guerra. E é um caminho que vai te levar de volta para a escravidão. Porque pare para pensar, quem vive preocupado demais com o pecado se torna escravo. Fica ou não fica? Fica igual aqueles doidos que tem mania de limpeza. Conhece alguém assim?
Nossa, é ruim demais, né, irmão? Vê uma poeirinha, parece que o diabo baixa nele assim. Ele fala, nossa, está tudo sujo. Que tudo? Vamos olhar, tudo. Tudo aonde? Cadê? Aqui, ó. Então fala que é aqui, não é tudo não, é aqui. Aqui está sujo. O que é isso? Filisteu. Só olha sujeira. Chega e fala, nossa, que lugar lindo, né? Oh, Senhor, tá bonito aqui, não tá? Pronto. Resolveu o problema. Aí você chega, tá o trem jogado no chão. Oh, meu Deus, ninguém tá vendo o trem no chão, meu Pai do céu. Cadê o povo dessa casa? Filisteu, só passa lá e pega o trem, vai embora. Pronto. Alguém está se identificando, meu pai? Irmão, a vida é tão simples, mas você quer guerra. Você vê a pessoa quietinha. Quem foi? Por que você está quieto? Nada. Não, aconteceu alguma coisa, pode falar. Vamos brigar. Aí nós pensamos, o diabo. Não, é mentalidade errada. Não sabe viver em paz, quer viver em guerra. Você pergunta para o irmão, tá bem, irmão? Ele acha que se ele falar que não, você vai falar, nossa, então, e agora? Tá bem, irmão? Tô. Tem certeza? Aham. Por quê? Porque se eu falar que não estou bem, eu não sei, o diabo vai aparecer, Deus vai me matar. Não, gente, não estou bem, alguém pode me ajudar, por favor? Ah, não, nós nunca chegou nessa parte, está todo mundo bem? Isso é uma mentalidade errada, nós precisamos sair dessa mentalidade, em nome de Jesus. Amém? O caminho do filisteu é o caminho onde é Jesus, mas o seu esforço. É fácil a gente entender isso quando é lei. Então, por exemplo, você peca, eu falo para você, ó irmão, você pecou, agora você vai ficar 30 dias de banco aí, você vai ficar sem cear, para você se arrepender e você voltar. Você detecta na hora que está errado, não detecta? Mas e quando é essas mega igrejas que falam assim, olha a igreja, lindões e lindonas, hoje eu vou dar para vocês 5 passos para você ter um casamento perfeito. Você fala aí, ó, é de Deus, ó. Aí é forte. Não, é o mesmo sistema, caminho do filisteu, é você que tem que fazer. Se eu falar para você assim, vou te dar o segredo para você prosperar, você fala, pastor, fala aí, eu estou até notando aqui, ó. Aí se eu falo para você, vamos falar sobre perdão. Aí isso eu já sei. O que eu tenho que fazer? É isso que eu quero saber. Pastor, como é que eu faço para sair do 1000 ao 1.000.000? Você tem que crer. Não, pastor, não, o senhor não sabe, eu li o livro lá. É do 1000 ao 1.000.000, rapidão assim, ó. Caminho do filisteu. É Jesus, mas o seu... Qual é a moda hoje? Jesus, mas os princípios. Quer prosperar, receba Jesus e cumpra os princípios. Não é igual teve um irmão aí, conhecido, meu, né? De alguns dos seis também. Postou um vídeo, aí o pastor estava pregando. Se você quer ser abençoado, você tem que cumprir os princípios de Deus. Não há bênção sem obediência. Aí os irmãos, aleluia. As mãozinhas lá. O povo nem sabe, né? A mãozinha do WhatsApp não é isso aqui não, tá? É assim, ó. É de bater. Aí tem gente que põe lá amém. Eu ponho às vezes também. Amém. Tipo assim, aleluia, é isso aí. Irmão, presta atenção. Se eu depender de cumprir princípio e obedecer a Deus para ser abençoado, eu estou lascado. Porque não é toda hora que eu estou cumprindo princípio. Não é toda hora que eu estou obedecendo. Mas é toda hora que eu sou justo diante de Deus. Vê a diferença? Então o caminho do filisteu, ele pode ser sutil. Quando é legalista, nós sabemos. Você chega na igreja, tem uma arcona de uma aliança gigantesca lá. Você fala, aqui sim o Moisés está. Aqui o Moisés ressuscita. Mas quando você chega na igreja que é tudo church, luzinha, o pastor chega tudo rasgado, parece que acabou de sair da guerra. Você fala, aqui a liberdade.
Aleluia. E o Moisés está lá atrás, disfarçado. O caminho do filisteu é sempre o mesmo: Jesus e o esforço. Agora, o caminho do filisteu parece mais fácil, mas Deus diz que no final Ele te leva a desistir e querer voltar para a escravidão. Por isso que a maioria dos crentes que vive no legalismo, uma hora eles desistem. Alguns até saem da igreja, outros vivem lá, osmose lá dentro. Você sabe que tem crente desviado que nunca saiu da igreja, né? Está lá. Como foi o culto? Uma benção. E você recebeu o quê? Eu não sei nem dizer, ó, foi tão forte. Ele é o quê? Ele é alguém que desistiu da guerra. Só que como ninguém fala para ele que tem outro caminho, ele acha que é aquilo ali. Não, eu sei, eu tenho que estar aqui, então eu vou ficar aqui. Mas é isso mesmo que Jesus quer dizer, irmão? Você quer morto, você aqui? O importante é estar na igreja. Será? Será que esse não é um caminho errado? Não. O final é desistência e querer voltar para escravidão. Irmão, um legalista que cai no caminho dos filisteus, sempre pecados vencidos vão voltar. Sempre. Você vê alguém que prega legalismo demais, prega lei demais, ou esforço humano demais, pode saber, ele tem pecado que ele está lutando. E geralmente são pecados que ele há muito tempo não cometia. Por quê? Porque ele está voltando para a escravidão. Ele estava indo até bem, aí desistiu, voltando, os trem parece que vai ressuscitando. Porque está voltando para o lugar de onde Deus o tirou. Por isso que esse caminho é perigoso. Por isso que Jesus disse que é um caminho de perdição. Amém? Para a gente terminar, caminho estreito, o caminho da cruz. Só que quando Jesus diz assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí nós dizemos, tá vendo, pastor? Não é fácil, pastor. Jesus falando aí, ó, pega a sua cruz e me siga. Aí criaram até uma teologia, né? Falaram assim, eu também já preguei isso, eu confesso meu pecado. Se você está pegando a cruz e seguindo Jesus, Jesus foi para onde com a cruz? Morreu, ué. Ou seja, a gente conclui coisas que não está no texto. Jesus não disse, pega a sua cruz como eu peguei a minha e vamos embora. Porque se fosse assim, ele está mandando a gente seguir para a cruz. Eu não vou não. Ele disse, pega a sua cruz, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. Mas ele não falou para onde ele estava indo. Agora, se Jesus está mandando a gente seguir ele para a cruz, aí nós estamos na mensagem errada. Aí realmente nós temos que morrer, igual Jesus morreu, sofreu o que Jesus sofreu. Aí também a salvação não faz sentido, porque se ele morreu nós temos que morrer também, então quer dizer que o sacrifício dele não valeu, eu tenho que sacrificar eu também, e aí eu não vou ser salvo, porque se o sacrifício dele não valeu, o meu também não vai valer, aí vai todo mundo para o inferno. Agora, se ele estiver dizendo que essa cruz, na verdade, é a revelação da cruz dele, aí faz sentido. Então quer dizer que o que Jesus está dizendo é, entenda o que eu fiz, pega a cruz e vamos embora. Nós tínhamos uma cruz aqui. Mas o filisteu entrou em mim? Irmão, eu peco também. O filisteu entrou em mim e fez eu tirar a cruz. Estou pensando em trazer ela de volta. Mas é muito perigoso. Não sei, estou pensando. Mas o que é a cruz? A cruz é o símbolo da nossa vitória. Agora, se tiver alguém pendurado nela, aí não. Aí é idolatria. Aí é negar a obra. Olha aí, a irmã tem uma cruz ali, ó. Você vê alguém andando com a cruz e fala, está amarrado. Não, irmão, é a nossa vitória. Desde que ela esteja vazia, está tudo certo. O que Jesus está dizendo? Entenda o que eu fiz. Assuma a minha obra e vamos embora.
Que obra, pastor? A igreja? Não, a obra de Jesus que Ele fez por você. Você é amado, você é perdoado, você é justo por causa dEle. Aí você segue Ele e fala, agora eu vou embora pelo deserto mesmo, agora eu vou, vem o que vier, eu estou pronto. Não porque eu estou armado, mas é porque eu estou com Ele. Entendeu a diferença? Então o caminho estreito é o caminho da cruz. E dentro desse caminho tem dois pontos interessantes, que eu vou falar sobre isso e a gente encerra. Se o povo evitasse o caminho do deserto e fosse para o caminho dos filisteus, eles iam perder duas coisas. A primeira coisa é o Mar Vermelho. Você sabe que todo o Antigo Testamento ele é real, mas é uma figura para nós. Então tudo que você lê no Antigo Testamento aconteceu, mas o foco não é para eles, é para nós. Por exemplo, o Mar Vermelho é real, aconteceu, ele existe, está aí até hoje. Está lá na região do Egito. Quando você for para Israel, você passa por lá. Mas por que o povo teve que passar pelo Mar Vermelho? Porque tem um símbolo aqui. Qual é o símbolo do Mar Vermelho? É eu saindo do mundo para entrar em Canaã. Mas antes tem uma passagem. E o que significa o Mar Vermelho? O novo nascimento, a salvação. Não existe descanso sem salvação. Então se o povo quisesse entrar no descanso, não tem como negligenciar a salvação. Então se Deus leva o povo pelo caminho do filisteu, nós não teríamos isso aqui hoje. E o pior, eles não teriam chegado no descanso, porque Deus disse que eles iam voltar. Então crente que vive a sua vida sem certeza de salvação, é um crente que escolheu o caminho errado. Se você morrer agora, se Deus sugar seu ar agora, você encontra com Ele? Amém? Vamos testar? É difícil testar porque você não vai querer voltar, né? Dependendo de onde você for também, ninguém vai deixar você voltar também. Todo mundo quer ir ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Mas entenda o seguinte: certeza de salvação é o Mar Vermelho. Uma vez que eu passo pelo Mar Vermelho, o que o texto diz? Faraó morreu lá, e todos os seus cavaleiros. O que significa? O diabo não tem mais domínio sobre a minha vida, eu estou livre. A Bíblia diz, Paulo diz que uma vez que nós estamos em Cristo, nós saímos do império das trevas, fomos transportados para o reino de Deus, não tem mais volta. Então o Mar Vermelho é um divisor, e ele aponta para a nossa salvação. Se você é salvo, não tem mais volta para você, você é livre. Amém? Só que existe um segundo obstáculo, que também tem a ver com água, que é o Rio Jordão. Na beira da terra, antes deles entrarem na terra, tem um rio, o Rio Jordão. E aí a Bíblia diz que Deus pediu para o Josué, porque o Moisés já tinha partido dessa para mim, Josué, chama os sacerdotes, os levitas, põe a arca no ombro deles e manda eles ir. Aí é a loucura de Deus. A Bíblia diz que o Rio Jordão estava transbordando, estava cheio. Aí Deus falou, manda eles irem, não para não. Mas está cheio de água ali, pode ir. Aí a Bíblia diz que está o povo indo com a arca. Quando eles tocam o pé na água, diferente do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se dividiu, certo? O Rio Jordão ele retrocedeu, voltou para trás. Quando o sacerdote pisa o pé na água, a água volta. Imagina que loucura. Eu estou achando que eu vou morrer e de repente a água. O que significa a arca? A presença de Deus. O que significa o Rio Jordão? O Rio Jordão é o rio mais sujo que existe. Então na verdade, existem dois símbolos aqui. O primeiro símbolo é o símbolo do sacerdote. Você é sacerdote na nova aliança. Amém? A arca representa a presença de Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que pisar na água suja. E aí o texto diz
Eu não coloquei aqui por causa do tempo, já estou demorando, imagina se eu estivesse lendo. A Bíblia diz que a água retrocedeu do rio Jordão e parou numa cidade chamada Adão. Tá, e aí, pastor? Não, pensa, raciocina. Nós temos um sacerdote carregando a presença de Deus, uma água suja e de repente ela volta até Adão. O que significa? Uma vez que eu nasci de novo, passei pelo Mar Vermelho, o Espírito Santo habita sobre mim, eu posso pisar sobre a maldição e ela vai ter que retroceder, porque eu não faço mais parte da natureza de Adão. Se o povo não entra no caminho do deserto, nós não tínhamos isso. Então aqui existem 2 segredos para o descanso. O primeiro é a salvação, Mar Vermelho. Segundo, ser liberto. Você não tem mais maldição sobre a sua vida. Não, pastor, mas a minha família, assim, oh meu pai do céu, é mesmo? Pisa na água e essa maldição vai ter que retroceder, porque você carrega a presença de Deus. Amém? Pastor, na minha família todo mundo divorcia e eu acho que eu estou indo pelo mesmo caminho. Se você passou pelo Mar Vermelho, se você tem consciência de quem você é, pisa na água, você vai ver essa maldição retroceder. Sabe o que é interessante? Deus não faz nada por acaso. A água retrocedeu, mas você sabe que o rio ele vai para frente, né? Então se a água retrocedeu do partir do momento que tocaram o pé na água, será que foi o rio todo que foi vindo voltando? É muita doideira, né, irmão? Foi dali onde eles pisou para trás, certo? E a água que estava aqui? Foi embora, secou. O que significa? A maldição ela vem, e se você não fizer nada, ela vai continuar. Significa que se você carrega a maldição, você também está passando maldição para os seus filhos. E os seus filhos, se não fizerem nada, vão passar para os filhos dele. Tem gente que fala assim, não existe maldição na nova aliança. Existe sim. Ela está aí. Mas você tem direito de vencer ela. Pastor, eu já estou morrendo mesmo, não ligo com isso não. E seus filhos? E seus netos? Eis que se vire, cada um por si. Então você está no caminho dos filisteus. Se você pisa na água, a maldição retrocede de você para trás. O que Deus está dizendo? Daqui para frente é descanso. Daqui para trás a maldição está cancelada. Existem 2 momentos na vida do ser humano que é muito importante: o nascimento e casamento. Quando você tem um filho, você precisa consagrar esse filho diante do Senhor da maneira certa, para proteger ele espiritualmente. Quando você se casa, você precisa passar por um processo de santificação, para que esse casamento não seja um casamento debaixo de maldição. E você só pode fazer isso debaixo do caminho da maturidade, o caminho do deserto. Amém? Então a partir de hoje, quando você disser, pastor, estou no deserto, aprenda, não vou ficar com dó de você. Você está no caminho certo. Você está no caminho da maturidade. Amém? O caminho largo te faz olhar. Esse slide não lembro dele não. Esse caminho, o caminho da cruz, o caminho do deserto, não depende do seu esforço. Ele depende 100% da obra da cruz. Tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão apontam para a obra de Jesus na cruz. Você nasceu de novo por causa da cruz. A maldição foi quebrada por causa da cruz. A provisão vem por causa da cruz. A proteção vem por causa da cruz. Tudo é por causa da cruz. Nada é culpa por causa de você. O caminho largo te faz olhar para si mesmo, o que você tem que fazer ou o que você deixou de fazer. O caminho estreito te faz olhar para Cristo. Por isso que é estreito. Você não tem outras referências. É só Cristo. Pastor, mas as outras igrejas é tão legal, tem um monte de coisa para fazer. Aqui só tem Cristo, é Cristo para todo lado. Pode nem comer que é Cristo. Irmão, esse é o caminho estreito. Esse é o caminho da maturidade. Por isso que a Bíblia diz que você tem que ser recompensado, porque você viveu no mundo e não teve a mentalidade do mundo. Isso não é para todo mundo. Você chegar diante de Deus e falar, Senhor, que
caminho que o Senhor me deu, hein? Mas eu consegui. Foi Cristo para todo lado. Eu olhava para o pão, era Cristo. Eu ouvia música, Cristo. Dormia, Cristo. Era Cristo para todo lado. Você acredita? Tinha festinha lá na igreja, eu não fui. Pô, fez fogueira na igreja. Mas é Cristo não está no fogo. Fizeram São João de Cristo, eu não fui. Mas eu cheguei. Sabe o que Deus vai dizer para você? Você é digno de honra. Ah, irmão, uma coisa é alguém elogiar. Eu acho que eu não tenho emocional para Deus falar para mim, não. Olha, você fez um bom trabalho. Acho que eu morro. Não vai ter morte, né? Mas eu caio no chão. Por quê? Porque a gente olha para tudo que a gente enfrenta, a gente fala, cara, nós estamos num caminho errado, só pode. Por quê? Porque é o caminho mais difícil. Fazer as coisas certas é difícil. Você fala, não, eu tô louco, tá todo mundo certo. Moisés está aí, gente, vamos atrás de Moisés. Esse negócio de Cristo para todo lado. Ah, tô espirrando, Cristo. Meu casamento, Cristo. Tô sem dinheiro, Cristo. Não, empréstimo. Não, a resposta é Cristo. Amém? Então hoje é dia de nós recalcularmos a nossa rota. Para onde nós estamos indo? Se é pelo caminho dos filisteus, ou se é pelo caminho do deserto. Amém? Fica de pé. A vida cristã não é sobre tentar ser mais forte. Irmão, presta atenção nisso aqui. A vida cristã não é sobre tentar ser mais forte. Porque é isso que o povo faz todo domingo. Vai para a igreja para ser mais forte, para se fortalecer. Esse não é o caminho. Porque se você está se fortalecendo, você está se preparando para quê? A vida cristã é sobre confiar mais profundamente. E aí, irmão, tá pronto? Tô não. Eu confio. Tá tudo certo? Tá nada. Tá tudo errado. Tá dando nada certo. Fui lá no conselho do Brunet, não deu nada certo. Do 1.000.000.000 também não deu certo não. Mas eu creio. Eu confio. Não é sobre o que você faz, mas sobre em qual caminho você anda. Pastor, estou no caminho do deserto. Uau, você vai chegar lá. E vai ter provisão, vai ter proteção, vai ter uma nuvem que te acompanha para tudo quanto é lado. Eu queria viver isso, hein, irmão. Imagina, onde você vai ter uma nuvem, aí você para, a nuvem para. Fala, uau, eu sou o GPS da nuvem. Só existe milagre no caminho do deserto. Nunca mais menospreze o deserto. É lugar de Deus te fazer crescer. É interessante que quando a gente passa por algumas coisas, depois a gente pensa, fala, poxa vida, será que eu ficava desesperado por causa disso? Quem já pensou isso? Fala, não, eu era bobo demais. Não é possível. Isso é maturidade. Feche os seus olhos. Vamos fazer a nossa declaração. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga, Pai, eu reconheço que tenho andado no caminho errado. Hoje, eu renuncio o caminho dos filisteus, o caminho do esforço e da condenação. Hoje, eu abandono a justiça própria. Pela fé, eu escolho o caminho da cruz. O caminho estreito da dependência. Eu confio na minha salvação. E eu creio que o Rio Jordão ficou para trás.
Toda maldição foi quebrada sobre a minha vida. Eu declaro que eu estou no caminho certo. O meu destino é o teu descanso. E neste caminho eu não volto atrás. Pai, que isso seja verdade sobre nós. Que nós possamos hoje recalcular a nossa rota. Se estávamos andando no caminho errado, no caminho do engano, que hoje nós possamos nos arrepender, mudar a nossa mente e caminhar debaixo da graça do Senhor, da dependência do Senhor. Que possamos valorizar a obra da cruz. A cruz não é um símbolo de morte para nós. É um símbolo de vitória. Que a cruz do Senhor seja exaltada na nossa vida. Que a obra consumada seja evidenciada em cada área da nossa vida. A resposta para todos os nossos problemas é a obra consumada. Ainda que o Senhor use pessoas, coisas, mas não é sobre nenhuma delas. Tudo que vivemos é por causa da cruz. Que nós possamos entender isso, Senhor. Que possamos hoje descansar os nossos braços, cansados de tanto guerrear. Que possamos descansar a nossa mente, cansada de tanta preocupação. E que possamos acessar esse lugar de descanso em Ti, de provisão em Ti, Pai. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você sai daqui mais abençoado hoje? Amém. Eu saio. Durante essa semana nós vamos continuar falando sobre alguns princípios práticos debaixo dessa verdade. Última semana, vai dar certo. Vamos ofertar ao Senhor? Enquanto você vai preparando a sua oferta aí, hoje nós... Gente, cadê meu negócio? Achei. Hoje eu passei um pouquinho bastante do tempo, eu te peço perdão em nome de Jesus. Perdoa esse pobre pecador. Mas é porque essa mensagem precisa fundamentar nossa semana. Nós já tivemos uma ministração a menos essa semana, mais uma ia ficar difícil. Então precisava falar ela, mas... Perdoa o Pai. Glória a Deus. Pai, nós selamos esse momento diante do Senhor. Tudo aquilo que foi liberado sobre nós selamos agora, Senhor. Nós declaramos os sinais do Senhor sobre a nossa vida. Não por causa do nosso esforço, do nosso mérito, mas por causa da cruz. Sinais, milagres, provisões extraordinárias. Um tempo de paz sobre a nossa casa. Restauração. É isso que o Senhor tem preparado para nós. E nós tomamos posse disso. Em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, vamos participar da ceia. E aí a gente já encerra. Aleluia, Jesus.
Levante o seu pão. Diga comigo: este pão representa o corpo de Cristo. O corpo que foi moído pelas minhas enfermidades, pelas minhas necessidades. Hoje eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho saúde divina por causa do corpo de Jesus. E agora eu tomo posse dessa verdade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Coma do pão. Se há alguma enfermidade sobre o seu corpo, apenas agradeça ao Senhor pela cura, pela saúde sobre o seu corpo agora. Levante o seu cálice. Diga comigo: este cálice representa o sangue de Jesus. Eu faço parte de uma nova aliança. Ele é o meu representante. Por causa dele, eu sou o que sou. Eu tenho o que eu tenho. E eu posso o que eu posso. A minha identidade é a identidade de Cristo. Os meus pecados foram totalmente perdoados. E por isso, eu posso ser abundantemente abençoado. E eu tomo posse em nome de Jesus. Beba do cálice. Obrigado, Senhor. Que isso seja uma verdade estabelecida sobre a nossa vida. Uma realidade em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém?